E aí, pessoal, exercício 20, página 186 da apostila de vocês. Ali a gente vai trabalhar o exercício da FUVEST, que fala sobre, justamente um utensílio doméstico muito importante, que é a panela de pressão. Bom, para impedir que a pressão interna de uma panela de pressão ultrapasse um certo valor, em sua tampa há um dispositivo formado por um pino, que é essa parte que eu desenhei aqui, acoplado a um tubo cilíndrico. Então aqui está o tubo cilíndrico que o pino está acoplado em cima. Muito bem, como esquematizado na figura. Enquanto a força resultante sobre o pino for dirigida para baixo, a panela está perfeitamente vedada. Considere o diâmetro interno do tubo, então no interior do tubo cilíndrico, igual a 4 milímetros. Então está aqui, ó, diâmetro 4 milímetros. Se o diâmetro é 4 milímetros, o raio é metade disso. Então 2 vezes 10 na menos 3 metros. Milímetros, 10 a menos 3 metros, tá? Então eu tenho ali já o raio do meu tubo cilíndrico. Muito bem, isso a gente vai usar para calcular a área, relacionada à pressão aí. Bom, agora olha só, galera. Ele diz o seguinte: a massa do pino é igual a 48 gramas. Então a massa é igual a 48, vou colocar 10 a menos 3 quilogramas, tá? Por que eu vou usar a massa em quilogramas e o raio em metros? Porque quilogramas vezes metro é igual a newton. Então a gente consegue transformar uma unidade em outra depois aí para chegar na nossa unidade de pressão atmosférica. Muito bem. Aí diz: na situação em que apenas a força gravitacional, a pressão atmosférica e a exercida pelos gases na panela atuam no pino, a pressão absoluta máxima no interior da panela é... Então ele quer saber qual que é a pressão máxima que tem no interior da panela. Bom, o que a gente vai ter que pensar? A gente vai ter que pensar que existe uma pressão do peso, a pressão que o pino exerce aqui sobre esse tubo cilíndrico. Existe também uma pressão atmosférica. Então a pressão dos gases da nossa atmosfera também atua, fazendo com que esse pino fique vedado. E dentro da panela existe a pressão dos gases, que em um determinado instante ela vai ser suficiente para vencer essas duas pressões aqui, a pressão atmosférica e a pressão do peso. Então aqui é a pressão do gás. Bom, quando que essa válvula, esse pino, ele vai ser utilizado, vai ser acionado? Quando a pressão interna dos gases ela for igual à pressão do peso. Então, se a pressão do peso mais a pressão atmosférica, então, somando a pressão que o pino tem mais a pressão atmosférica, o gás atingindo essas duas pressões, a gente tem o acionamento da válvula. E assim a gente consegue calcular qual que é a pressão que pode ter os gases dentro da panela. Vai ser um pouquinho maior que a pressão atmosférica, porque esse pino aqui ele faz com que a pressão seja um pouquinho maior. Bom, de forma geral, a pressão atmosférica é muito simples, porque a gente pode considerar aí que a pressão atmosférica é aproximadamente 1 atm. Então, o nosso problema mesmo está aqui, ó, na pressão que esse pino está fazendo. Então, vamos voltar lá no início. Pressão, na verdade, é força sobre área. Muito bem. Se a pressão é força sobre área, nós podemos pegar e abrir. O que seria a força ali exercida por esse pino? A força exercida por esse pino seria a massa dele vezes a aceleração da gravidade. E o que seria a área? A área vai ser a área do cilindro, onde ele está atuando. A área do cilindro é πr ao quadrado. Como a gente tem ali no exercício que ele forneceu que o π é igual a 3, e nós descobrimos pelo diâmetro que o raio é 2 vezes 10 a menos 3, nós podemos jogar aqui no cálculo e descobrir a área. Bom, então a pressão dos gases... Então, a pressão dos gases é igual à massa do pino vezes a aceleração da gravidade dividido por π vezes r ao quadrado mais a pressão atmosférica. Como já disse para vocês, nós vamos considerar uma pressão ao nível do mar, que é parecida com a nossa, A nossa chega muito próximo, então vamos considerar 1 atm. Bom, pressão do gás, vou substituir agora os valores. A massa a gente vai colocar em quilogramas, é 48 gramas, então 48 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Então 48 vezes 10 na menos 3
quilogramas. A aceleração da gravidade o exercício forneceu, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Dividido por 3 vezes, né, o quadrado do raio. O raio é 2 vezes 10 na menos 3, né, metros. Vamos colocar o quadrado mais 1 atm. Bom, a gente pode resolver essa equação aqui. O que a gente vai ter daí? A gente vai ter que a pressão do gás é igual a 4 vezes 10 na quarta, quilograma vezes metro é Newton. Newton, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é Newton. Newton dividido por metro quadrado, mais 1 atm. Muito bem. Aí a gente pode transformar esse Newton por metro quadrado para a atmosfera, porque a gente tem lá no próprio exercício, 1 atm é igual a 10 na quinta Newton por metro quadrado. Então a gente pode transformar isso aqui em atm, tá vendo? Então eu vou utilizar aqui essa parte. Então essa parte aqui vai ficar como? Vai ficar 0,4 vezes 10 na quinta Newton por metro quadrado. Olha lá, 10 na quinta não é 1 atm? Então 0,4 vezes 10 na quinta Newton por metro quadrado é 0,4 atm. Ou seja, a pressão do gás no interior da panela pode atingir 0,4 atm, que é a pressão que o pino está exercendo sobre o cilindro, mais a pressão atmosférica, 1 atm que a gente considerou. Aí a pressão no interior do cilindro, do gás no interior do cilindro, pode chegar a 1,4 atm. E essa é a nossa resposta aí do exercício, que vai dar como resposta a letra C. Ok?